Olá, o meu nome é Miklos e eu estou aqui para comentar sobre o lançamento de meu mais recente livro, que se chama O Terapeuta, uma psicologia para o século XXI. Trata-se da conclusão de uma trilogia iniciada em 2006 com a publicação de O Poeta e que prosseguiu em 2011 com a publicação de O Buscador. E aqueles que leram O Buscador sabem que eu dediquei boa parte da minha vida procurando sistemas pioneiros de cura na área psicológica, na área espiritual. E eu visava, em primeiro lugar, respostas à minha própria angústia existencial. Ao mesmo tempo, sendo psicólogo, naturalmente, essas ferramentas que eu ia aprendendo, eu aplicava no tratamento dos meus clientes. E na primeira página do livro O Buscador tem uma peça de sabedoria popular, que quem procura acha. É uma verdade. Então, quando nós buscamos algo, se persistimos o suficiente, acabamos encontrando. É claro que quando se trata de angústia existencial, não é tudo ou nada. É um trabalho gradual, onde através de camadas nós vamos curando aspectos de nossa personalidade. Então, cada vez que eu encontrava uma resposta ou uma cura, vinha um alívio. Depois de algum tempo, voltava a angústia. E era o que me impelia para frente, a novas buscas, a novas jornadas. É assim até hoje. Então, me parece que essa é a missão de minha vida. Uma parte da missão de minha vida é fazer essa pesquisa dos sistemas pioneiros de autodesenvolvimento, aquilo que pode ajudar o ser humano na sua transformação, e que isso é, em primeiro lugar, para mim mesmo e também para compartilhar com o maior número de pessoas aquilo que eu descubro, porque, naturalmente, nem todos têm a possibilidade de viajar como eu viajei e de fazer todos os workshops e ler todos os livros, que é o que eu venho fazendo. Portanto, amigos, agora é o terapeuta. Então, se no buscador eu relatava a parte pessoal da minha jornada, agora o que eu estou procurando fazer é passar para o leitor o tesouro das ferramentas a nível filosófico e prático daquilo que eu encontrei, aquilo que funcionou. Então, o que de melhor eu encontrei. No primeiro capítulo eu falo sobre o trabalho pioneiro do John Pierrakos, Core Energetics, energética da essência. Eu fui cliente, eu fui aluno, fui tradutor e fui amigo do John Pierrakos, que, por sua vez, foi aluno e cliente do Reich, o grande criador das psicoterapias corporais. Então, o John, a princípio, trabalhou com bioenergética, junto com Lowen. E aí, ele conheceu a Eva e se casou com ela, veio se chamar Eva Pierrakos. E ela canalizava uma metodologia chamada Pathwork. Isso influenciou profundamente o John, e ele foi realmente, na área psicológica, a pessoa que juntou os trabalhos de natureza corporal com a espiritualidade. Me parece que foi o primeiro a fazer isso. Na psicologia, quem primeiro fez o casamento com a espiritualidade foi o Jung, mas na área psicocorporal foi o John Pierrakos. E eu fiquei admirado com a potência das ferramentas que o John trazia. Os trabalhos produziam profundas catarses e as pessoas realmente entravam em contato com a enorme dor que existe dentro delas. Então, quer a gente saiba, quer não, tem uma tremenda dor dentro de nós. E isso fica inconsciente. Então, o John tinha técnicas que eu compartilho no capítulo 1, que vão ajudar a gente a botar essa dor para fora, que é a cura.
O último capítulo do livro chama-se Frequência de Brilho, capítulo 52. Esse é o trabalho desenvolvido pela Christine Day, e é com ela que eu venho trabalhando há 12 anos. Também como aluno, como tradutor, e acabei me tornando professor de frequência de brilho. Muito bem, frequência de brilho é um trabalho mais pioneiro ainda, já é um trabalho do século XXI. E eu venho aprendendo com a Christine preciosidades que eu compartilho nesse capítulo. Talvez o livro pudesse se chamar Da Energética da Essência às Frequências de Brilho. E eu percebo que esses dois mestres, John e Christine, embora eles não tenham se conhecido no plano físico, eles têm muito em comum. A autenticidade, a profundidade dos trabalhos que conduzem, a coragem, a ousadia, o pioneirismo, né? Os dois têm isso. Eu admiro muito essas características. Eu penso que só através da verdade é que nós poderemos nos salvar. E a palavra correta é essa, é salvação mesmo, porque hoje em dia nós estamos no meio de uma gravíssima crise planetária. É a crise individual, é a crise da sociedade, a crise climática, econômica, política, dos relacionamentos. É a crise geral. Isso acontece porque nós estamos atravessando de uma dimensão para outra. Nós estamos em plena mudança de paradigma. Então, esses temas todos eu vou tratando nos capítulos entre o primeiro e o último. Eu falo sobre a questão da depressão, como ajudar aqueles que têm uma tendência à depressão. A questão da compulsividade, a questão dos hábitos. Tem um capítulo importante que fala sobre nutrição física. E eu faço uma espécie de crítica a todos os escritores na área psicocorporal que, até onde eu saiba, jamais dedicaram uma única linha à questão da nutrição física. Eles trouxeram uma contribuição incrível, demonstrando que existe uma energia que é a energia de vida, a bioenergia, e que onde essa energia está estagnada, gera doença. E técnicas para colocar a energia de vida em movimento, que é a saúde. Mas eles jamais falaram sobre a questão da nutrição física, que, a meu ver, certamente tem uma influência nos processos energéticos do nosso corpo. Então eu falo sobre isso. E examino dois curadores importantes da nossa época. Um é o João de Deus, a quem eu visitei brevemente lá em Abadiânia, Goiás, e fiz uma pequena pesquisa a respeito. João de Deus atualmente está com 72 anos, ele é analfabeto, e vem milhares de pessoas do mundo todo para estar com ele, buscando cura. Ora, algumas dessas pessoas têm níveis acadêmicos altíssimos. E como é que pode virem procurar essa pessoa simples no interior de Goiás? A resposta que eu encontro é de que o João está fazendo trabalhos que transcendem a terceira dimensão, transcendem as leis da terceira dimensão. Por isso é tão efetivo, por isso consegue aquilo que a medicina convencional muitas vezes ainda não consegue. Mesma coisa com o Bratzo, que é um curador croata e que eu conheci em Nova York. O trabalho do Bratzo consiste no seguinte: ele entra em silêncio no auditório, sobe num pedestal e olha as pessoas que estão em meio ao público. Faz esse contato de olho, não fala uma única palavra, e quando termina de olhar todo mundo, desce do pedestal e vai embora, em silêncio o tempo todo. Essa é a característica mais surpreendente, nunca fala nada em público. E muitas curas são relatadas, impressionantes, impactantes, mudança de vida. Uma enorme gratidão a gente percebe entre os inúmeros depoimentos das pessoas que se sentiram ajudadas pelo Bratzo. Mais uma vez, como isso é possível? É porque algo que os olhos físicos não percebem está se passando.
Então, eu falo na mudança de paradigma, eu falo no novo paradigma holístico, que está a cada dia se ancorando aqui no planeta, significando, eu repito, que as leis da terceira dimensão não mais se aplicam. Por isso, determinados fenômenos passam a ser possíveis. E em vez de negar que fenômenos extraordinários estejam acontecendo, eu proponho que passemos a estudar esses fenômenos com uma perspectiva mais ampla. E que penso também que esses fenômenos anômalos, por assim dizer, sempre existiram. Porém, atualmente eles são em maior número e têm maior visibilidade. Outro exemplo importantíssimo, e eu dedico um capítulo fundamental no livro a respeito, são os agroglifos. Agroglifos ou círculos ingleses. Há décadas vem aparecendo em vários países, inclusive no Brasil, na época do verão, nas plantações de cereais, aparecem desenhos, às vezes com dezenas de metros. A princípio, eram círculos muito simples, por isso o nome. Mas com o tempo, esses desenhos foram ficando mais intricados, mais belos, simbólicos e transmitindo mensagens para a humanidade. Inicialmente, isso gerou uma curiosidade da imprensa, do público, porque não se sabia como isso era criado. Então, surgiram alguns indivíduos que reivindicaram serem os autores desses desenhos. Com isso, o interesse do público e da mídia diminuiu consideravelmente. No entanto, pesquisadores sérios continuaram a estudar o assunto e chegaram à conclusão de que existem os círculos autênticos e os círculos criados pelos seres humanos. E os círculos autênticos, eles podem ser distinguidos daqueles criados pelos seres humanos. Existem certas características físicas, energéticas, que podem ser mensuradas. E a outra questão é de que os círculos que não são feitos por seres humanos, aparentemente, são criados em questão de segundos. É como que luzes passam pelo campo de cereais e essas luzes geram esses desenhos. Isso foi inclusive filmado. Então, o que me surpreende é que esse fenômeno não tenha maior divulgação. Todo ano, na Grã-Bretanha, um país do primeiro mundo, em locais onde passam carros a toda hora, ocorre esse fenômeno. E da maior importância, existe alguma inteligência procurando passar uma mensagem para a humanidade. Será que não deveríamos prestar atenção? Será que não deveríamos perceber todos os sinais de uma extraordinária mudança sem precedentes na nossa história que está ocorrendo diante dos nossos olhos? E será que não deveríamos mais do que nunca buscar a nossa transformação? Mais uma vez, são temas que eu vou abordando através do livro. E onde eu passo a ser enfático é quando eu falo de autoconhecimento. Porque, como psicólogo, eu constatei que muitas pessoas buscam ajuda porque estão angustiadas, estão deprimidas, mas não desejam verdadeiramente uma transformação. Procuram, talvez, desabafar os seus problemas, falar dos seus dramas e continuar exatamente como sempre foram. Eu sempre disse para as pessoas que me procuravam qual era o meu objetivo. Eu dizia, olha, eu trabalho para transformação profunda. Então, aqueles que tinham o mesmo objetivo permaneciam. E aqueles que não tinham esse objetivo, naturalmente procuravam outros profissionais. Então, o autoconhecimento significa pesquisar a verdade a nosso próprio respeito. E o Sócrates já dizia isso. Homem, conhece-te a ti mesmo. Ele dizia isso porque percebeu que nós não nos conhecemos. Imaginamos que nos conhecemos, mas não nos conhecemos. E o processo de autoconhecimento é descobrir que nós não somos quem nós pensamos que somos. Nós não somos o ego, graças a Deus. Nós somos o nosso eu superior,
nós somos a nossa essência, que é divina, que não tem nascimento nem morte, é eterna. Por isso, o autoconhecimento traz a solução para aqueles que, como eu, se veem angustiados. Porque se não existe morte, e se essa vida é apenas como um sonho, uma grande ilusão, onde desempenhamos nossos papéis como atores numa peça de teatro, então não há razão para angústia, nem há razão para medo. Cessa o sofrimento. Eu teço uma analogia com os ensinamentos do Buda. Como se sabe, Siddhartha Gautama foi um príncipe e os pais dele não queriam que ele visse o sofrimento. Então eles fecharam o palácio, não deixavam entrar no palácio a pessoas doentes, ou pessoas muito pobres, ou pessoas idosas, né? De maneira que o jovem Siddhartha não viu nada disso. Só que um dia, ele já crescido, ele saiu, transpôs os muros do palácio, e aí ele viu, né, a realidade da nossa vida aqui na Terra, o sofrimento, né, a velhice, a decadência, a doença. E ele se propôs, como objetivo de sua vida, pesquisar a razão e a cura do sofrimento. Então ele empreende uma enorme jornada e finalmente se ilumina. Então ele diz: sofrimento na Terra é inevitável, é uma das nobres verdades. E a única solução para a questão do sofrimento é cessar a ignorância. Enquanto existe a ignorância, vai haver sofrimento. De que ignorância o Buda estava falando? Eu penso que justamente a ignorância de não sabermos quem nós somos. Enquanto não soubermos quem somos, vamos continuar sofrendo. Então, o principal na vida é o autoconhecimento. É buscar aqueles sistemas filosóficos, espirituais, psicoterapêuticos, que nos ajudem a desfazer as ilusões o quanto antes e promover a nossa transformação. Então, é sobre isso que eu falo no livro. E como sempre, como eu sou um poeta, eu procuro escrever de uma maneira que acabe não ficando muito árida, muito seca, para não ser monótono ou desagradável à leitura. Eu criei uma história que é de um jovem casal que, a princípio, os dois estão muito perdidos, como tantos, né? E aos pouquinhos, através de um terapeuta que eles conhecem, eles vão encontrando a si mesmos e vão encontrando a missão da vida deles. Meus amigos, há pessoas que escrevem com muita facilidade. Num instante sentam, escrevem e está pronto. Esse não é o meu caso. O meu processo criativo é daquele que dá trabalho mesmo. Então tem um momento de inspiração, eu anoto uma certa ideia, eu faço um primeiro texto, leio, no começo me parece bom, depois no outro dia eu olho, vejo que não está nada bom, aí eu vou corrigindo, refazendo, aprimorando, até que chega num ponto que eu considero razoável. E depois de anos trabalhando com esse material, eu penso que cheguei no ponto da publicação, e tive a felicidade de Aida Pustiunic, cofundadora da Dinâmica Energética do Psiquismo, examinar o material, tecer os seus comentários, permitir que esses comentários figurem nas orelhas do meu livro. E Roberto Crema, psicólogo, antropólogo, reitor da Universidade da Paz, gentilmente concordou em fazer o prefácio do livro. E então, já falei bastante e quero dizer a vocês que já está aí disponível o terceiro livro da trilogia O Terapeuta, uma psicologia para o século XXI. Boa leitura para todos. Muita luz, muito amor, forte abraço.